Compartilhar com você hoje. Estava assistindo a live do pastor Naô, quando uma palavra assim, o flash assim no meu espírito, e eu creio que vai abençoar a sua vida. Eu gostaria que você tivesse essa disposição no seu coração de ouvir essa palavra, de receber essa palavra na sua vida, porque ela vai mudar muita coisa na sua vida. Amém, irmãos? Ela vai mudar muita coisa na sua vida. Então eu gostaria da sua atenção. Pediria que você não conversasse, porque eu acho assim que é muito ruim. Porque você não vai ser abençoado. Porque você não vai ser com a palavra. Você já é abençoado, né? Não vai acrescentar muito na sua vida. Então, faça o que você veio fazer. Você veio ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Natan, qual foi o versículo que eu te dei para a gente ler primeiro? Jó. Não, foi esse, Natan. Só um minutinho, irmãos. Eu tinha marcado, aí eu mudei o versículo. Eu estava buscando lá no Senhor. Eu pensei, eu vou mudar aqui o versículo. Aleluias. Jesus, onde que está aqui? Não é possível. Cadê o grupo dos midianitas aqui? Aqui. Isso aí eu li semana passada também, né? Glória a Deus. Isso mesmo, Salmo 34, do 4 ao 8. Nós lemos semana passada e eu quero ler de novo esse versículo, esse texto. Davi diz assim, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Na verdade o meu foco está lá na frente, no versículo que está lá na frente. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. O rosto dele jamais mostrará decepção. Esse pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu. Ele o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vejam que o Senhor é bom. Aqui. Provai e veja que o Senhor é bom. Repita comigo, diga: provai e veja que o Senhor é bom. E o nosso tema nessa noite é: Deus é bom em todo tempo. O que eu quero mostrar hoje, nessa noite, eu quero mostrar para você a bondade de Deus na sua vida. Amém? Eu quero mostrar que Ele é bom na sua vida em todo tempo. Embora às vezes você não tenha a percepção disso, mas eu quero que você tenha clareza a partir de hoje que Deus é bom na sua vida, de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Deus é bom em todo tempo na sua vida. Então, repita logo comigo. Eu gostaria que você repetisse, diga: na minha vida, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Amém? Esse versículo aqui que nós lemos é Davi. Foi Davi que falou. Ele que falou. Interessante, irmãos, que Davi, que época ele viveu? Que época Davi viveu? No Antigo Testamento. Davi viveu no Antigo Testamento. Mas quando você olha, você vai ver que Davi é um cara do Antigo Testamento que ele vivia com a cabeça dele no Novo Testamento, na graça de Deus. Ele viveu muito da graça de Deus. A vida dele aponta para a graça de Deus. São dois homens, né? Davi e Isaías. Depois eu falo sobre Isaías outro dia. Então Davi, ele é do Antigo Testamento, mas ele vive com a cabeça no Novo Testamento. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos crentes que são do Novo Testamento, mas que vivem com a cabeça na lei, no Antigo Testamento. Isso é muito ruim. Os irmãos estão entendendo? O que eu quero dizer para você é que você deve ter uma fé correta. A sua fé deve ser uma fé correta.
A sua crença deve ser uma crença certa. Porque toda crença errada produz um comportamento errado. Toda crença certa produz na vida da pessoa um comportamento certo. Então, por exemplo, um casamento, né? Um casal que o tratamento, o relacionamento é grosseria. Graças a Deus aqui não tem ninguém assim, né? Tem casal que eu falo que xinga um ao outro. Chega a xingar. Misericórdia. Não é crente não. Xinga, né? Ou trata de uma forma grosseira. Grita. É porque essa pessoa ela tem uma crença. Ela aprendeu, talvez na vida dos seus pais, que aquilo é um padrão, para ele é certo. E ele reproduz isso. Então uma crença errada produz um comportamento errado. Diga assim, diga comigo, mas uma crença certa vai produzir um comportamento correto. Amém, irmãos? Então, você vai ter muita dificuldade, irmãos, presta atenção, você vai ter muita dificuldade de ter um relacionamento saudável com Deus, se você enxergar Deus da forma errada. Se você enxerga Deus da forma que Ele não é, você vai ter dificuldade. Irmãos, um grande desafio é as pessoas terem um relacionamento com Deus constante, todo dia, de oração, de buscar, de entrega, de ouvir, de se aproximar de Deus. Agora, por quê? Qual o motivo que as pessoas têm essa dificuldade de se aproximar de Deus? Eu quero dizer para você que a maioria das vezes a razão disso é porque a pessoa tem uma ideia errada de Deus, tem uma visão errada sobre Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, quando você vai para Deus para orar, e você não sabe exatamente, não tem clareza na sua cabeça do que Deus está pensando sobre você, então você fica inseguro. Você fica inseguro, né? Será que Deus está de bem comigo? Será que eu estou bem na fita de Deus? Será que Deus não está, eu não tenho alguma pendência com Deus? Dessa pessoa, ela vai ter uma dificuldade de ter um relacionamento saudável com Deus. Por quê? Porque enxerga Deus de uma forma errada. Amém? Glória a Deus. Então eu quero te dar um conselho. Eu sei que às vezes você ouve outros pregadores ou tal. Esses dias eu estava assistindo lá. Eu ouço alguns pastores. Eu ouço o pastor. Tem um pastor americano que eu assisto, que eu escuto. Tem um pastor de um país não, ele é do Oriente, mas não, esqueci o país. É um país bem pequenininho. José Prince, nome dele. Irmãos, é um homem de Deus assim fenomenal. Um instrumento de Deus poderoso. Uma igreja grande demais. Uma mensagem corretíssima, aprofundada na palavra. E os nossos pastores, pastor Luiz, pastor Naô, pastor Ricardo Landim, pastor Roberto, pastor Wilson, esses homens que eu escuto, né? Por quê? Aí eu estava lá, a gente estava assistindo algumas ministrações, aí quando terminou um, entrou a outra. Entrou um pastor bem conhecido no Brasil, que eu tenho uma grande admiração, um grande carinho. E ele começou a ministrar uma palavra boa. Palavra boa. Mas no meio eu comecei a perceber, eu comecei a sentir a peneira, sabe? A peneira começou, o filtro começou a filtrar umas coisas. E eu falei para minha esposa, ó. Porque você pode ouvir 10 palavras baseadas na graça de Deus, mas uma palavra, uma que você ouvir contrário, não precisa ser nenhuma uma palavra da lei, uma palavra misturada. Uma palavra misturada, porque a pior coisa é a mistura, misturar a lei e a graça. Você põe a perder as 10, estraga as 10. É como, sabe, quando você vai tomar café, ou você colocou, ninguém coloca panela de leite mais, né, para esquentar. Mas você está lá, aí de repente cai uma mosca. A minha esposa, ela joga tudo fora. Ela não tira a mosca. Eu tiraria a mosca, tomaria o leite tranquilamente. Eu sei que vocês todos fazem assim, eu estou brincando, tá? Ela não deixa eu fazer isso. Mas você joga. Então é mais ou menos isso que acontece. Os irmãos estão comigo? Estão me entendendo? Então, quando você ouve 10 palavras, aí vem alguma coisa misturada, lei e graça.
Aí você acaba perdendo tudo que você recebeu. Então cuidado, irmãos, com os pregadores que você ouve. Ah, pastor, eu gosto tanto e tal. Eu sei. Mas eu também sei do que eu estou falando para você. Isso pode contaminar o seu coração. Isso pode atrapalhar a sua fé. Imagina uma pregação que diz: será que você está do jeito que Deus quer que você esteja? Uma palavra que traz condenação e acusação e não edificação. Essa palavra já te deixa, que você já comece a avaliar. Eu não estou muito bem não. Eu sei o que eu fiz essa semana. E o pior, irmãos, que essas palavras misturadas, essas mensagens misturadas, elas têm um poder muito grande de trazer acusação. E muitas vezes são muito atraentes. Um dia, o irmão daqui chegou para mim. Ele estava conversando. Ele falou: pastor, você tem falado muito sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, né, e tal, mas eu acho que tem que trazer umas pauladas. Tem que descer a lenha também. Eu falei: Jesus amado, irmãos, trazer você aqui domingo, você já enfrentou tantas bordoadas às vezes na semana, né? Luta, teve que ir no hospital, teve uma chateação lá com o cliente, com o chefe, com a família. Aí você vem aqui para tomar condenação, para tomar paulado. O irmão queria que eu batesse em você, mas ele mudou de ideia. Depois eu mostrei para ele, conversei com ele, ele disse: não, agora eu entendi, pastor, você ia bater nos irmãos não. Eu falei: mas se você quiser eu bato em você. Ele não quis. Então, irmãos, às vezes as palavras misturadas podem deixar você confuso. A mistura é uma coisa terrível. Então, misturar a lei e a graça produz uma doutrina confusa na sua cabeça. Eu vou dar um exemplo para você. Talvez você já pregou isso, você já falou isso para alguém. Isaías, esqueci o capítulo, diz assim: porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Está na Bíblia. Agora eu digo para você: tudo que está na Bíblia é para o seu proveito, mas nem tudo é para você praticar. Pastor, agora eu me escandalizei, agora eu vou procurar outra igreja, não é possível. Deixa eu falar para você, é palavra de Deus, a Bíblia é palavra de Deus, é a verdade, mas nem tudo que está na Bíblia é para você praticar. Teu irmão queria uma resposta e estava desesperado, né? Aí ele foi lá e buscou um versículo na Bíblia. E ele leu um versículo que dizia assim, ele falou: o que o Senhor mandar, eu vou fazer. Aí ele abriu exatamente onde Judas, dizia assim: Judas pegou uma corda e foi se enforcar. Ele falou: não, aí não. Por isso que eu falo para você, nem tudo que está na Bíblia é para você praticar. Pastor, Isaías, está na Bíblia: porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E agora, irmãos, como que a gente resolve um negócio desse? Está na Bíblia. É para você isso. Então, existe algo que você tem que entender muito claramente: a cruz. A cruz, ela dividiu a história. Inclusive ela é assim, né? Trás e para frente. E como que eu sei, pastor? Como que eu sei que esse versículo não é mais para mim, que eu não posso pregar isso? Chegar para as pessoas e dizer: olha, irmão, o seu pecado faz separação entre você e Deus. Como que eu sei que isso não é para hoje? Então, quando você lê o livro de Pedro, Pedro fala assim: olha, irmão, vocês têm que atentar para a presente verdade. Então, aquilo era uma verdade no passado, mas para aquele momento. Tem coisa na sua vida que foi verdade, você viveu, o que você viveu era verdade, mas era para aquele momento. Para aquele momento. Quantos antes de casar com a sua esposa, hoje seu esposo, você teve um namorado, ou namorada, você foi apaixonado? Não é a sua esposa, hoje seu esposo. Não fale nada para ninguém, tá? Para você não arrumar confusão, né? Mas ser apaixonado. E para aquela pessoa, e seu coração, né, ardia, né? Seu olho brilhava quando via aquela pessoa. Estou falando de uma pessoa que não é o seu marido nem a sua mulher hoje. Né, Rafa? Não, Rafa é a primeira, né, Rafa? A Lu é a única, a primeira e única. Não quero arrumar confusão não, viu? Estou tão feliz que a Lu voltou a cantar hoje. Aí você
mandava mensagem no Zap, não tinha Zap, na minha época eu namorava por carta. Aí você falava para aquela pessoa: você é maravilhosa, você é linda, você, né? Você falava algumas coisas, mas e era verdade. Só que hoje, aí depois não deu em nada, você conheceu a pessoa que você está hoje, e realmente essa é a pessoa de Deus para a sua vida, mas aquilo que você viveu era verdade. Ou você estava fingindo que gostava daquela outra pessoa na época? Não, era uma verdade. Então por isso que Pedro fala que nós devemos atentar para a presente verdade, a verdade de hoje. Qual que é a verdade de hoje? O Evangelho. O Evangelho. Então o Evangelho, o grande sinal de que se está pregando o Evangelho é quando você entende a origem da palavra Evangelho. O que é Evangelho, irmãos? Evangelho significa, no grego, boas notícias, boas novas, notícias boas, notícias novas. Então o grande sinal é esse: isso é uma notícia nova, uma notícia boa, isso é Evangelho, isso é Evangelho. Essa é a palavra que eu devo ouvir. Os irmãos estão comigo? Então vamos resolver a questão de Isaías. Nós não resolvemos. Vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Irmãos, isso era no Antigo Testamento. Nós temos que entender que agora nós temos a cruz, nós temos Cristo, nós temos Jesus, nós temos agora a cruz. Amém? Então, deixa eu ler para você aqui uma anotação que eu fiz. Hoje é muito comum você ver as mensagens que enfatizam o pecado. Pecado! Largue o seu pecado. Eu vi irmãos pregando na rua: você tem que largar esse pecado, larga essa cachaça, venha para Jesus, larga a prostituição, larga isso, larga aquilo. Irmãos, parece ser palavra de Deus. Eu vi pregando na rua esses dias, parece ser palavra de Deus. Mas uma pessoa, irmão, deixa eu falar para você, e o pecado é algo terrível mesmo, tá? Eu não estou passando a mão na cabeça do pecado. Diga, repita comigo, diga: o pecado é uma coisa horrível. É horrível. Porque é o pecado que leva o homem para o inferno. Imagina, já falei para você sobre isso aqui. Imagina uma doença gravíssima. Gravíssima. Ela é muito perigosa. É o pecado que mata mesmo. Mata mesmo. Mas a grande novidade é que essa doença terrível agora tem uma vacina. Agora tem remédio. Foi falado muito do coronavírus. Coronavírus, tem outro nome, né, para coronavírus? Covid. Foi falado muito, muita gente morreu, e foi uma loucura. Aí a gente teve aquela situação, o presidente não entendeu na época, ele não levou muito, assim, as pessoas dizem que ele não levou muito a sério, aí houve aquela confusão no país, crucificaram ele, porque ele não estava, né, dizendo que era uma, né, eu não estou do lado nem do outro, não sou nem de lá nem de cá, mas o grande movimento foi para produzir vacinas. Aí quando foi comprovado que tinha vacina que resolvia o problema, então o coronavírus não era mais um problema, era só tomar vacina. Então deixa eu falar, o pecado não é mais problema, porque tem solução, tem vacina. Então nós não ficamos todo culto falando: olha, para você que já é cristão, dizendo: olha, o pecado, olha para você, vê se tem pecado. Por quê? Porque você já foi vacinado, irmão. Diga: eu já fui vacinado. Aleluia. O pecado é terrível, todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. O homem não conseguia se livrar do pecado sozinho. É por isso que a mensagem não pode ser: ó, larga o seu pecado e vem para Jesus, larga a cachaça e vem para Jesus. Eu já preguei assim, irmãos, acredita? Larga a imoralidade, larga a prostituição, vem para Jesus. Irmão, não é assim. Não é assim. Você mostra a vacina, você mostra Jesus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Você percebe que a mensagem está invertida? Está invertida. Então
enaltecemos o pecado, e o pecado e o pecado. Na verdade, nós temos que enaltecer a vacina. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso é o evangelho da graça de Deus. Amém? Esse é o evangelho da graça de Deus. Então o homem não pode se livrar sozinho. Por isso que veio o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí nós vamos lá para Isaías, voltar lá em Isaías. Voltar em Isaías agora, que o vosso pecado faz separação entre vós e vosso Deus. Agora, o que está entre nós e Deus agora, irmãos? É o pecado? Não, é Jesus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, seu Filho, reconciliando consigo as pessoas. Deus estava em Cristo nos reconciliando. Então, Jesus é o quê? O caminho, verdade e vida. Então, Jesus é o quê? Caminho. E o que? Caminho para onde? Para Deus. E o que está entre nós e Deus? O caminho, Jesus. Ele é a porta. É Ele que está entre nós e Deus. Não é mais o pecado. Então o pecado na sua vida já foi resolvido. Não é mais problema. Já foi perdoado. Já foi perdoado. Ah, pastor, mas e se eu pecar? Simples, graça, evangelho da graça. João, evangelho de João, não evangelho não, carta de João. Filhinhos, eu vos escrevi tudo isso para que vocês não pequem. Mas se vocês porventura pecar, porventura. O pecado agora já não é uma prática na sua vida. É um porventura, é um acidente. Se porventura você pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo? Amém, irmãos? Ficou claro? Então o pecado não está mais entre você e Deus. Fala para o seu vizinho, o pecado não está mais entre você e Deus. O pecado não separa mais. Nada separa mais você de Deus. O véu que separava já não separa mais. Amém, irmãos? Não separa mais. Aleluia. Então não adianta você dizer para o pecador, a mensagem não é, olha, para de pecar. Porque todos já pecaram, foram destituídos da glória. Qual que é a mensagem? Receba a vacina, o remédio. Amém? Glória a Deus. Deixa eu avançar um pouco aqui. Deus estava em Cristo reconciliando, na cruz Deus estava em Cristo reconciliando você e Deus. Amém? Mas eu quero voltar para o versículo lá, ô Natan, que nós lemos, que diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vejam que o Senhor é bom. Essa é uma mensagem de Davi, que é uma mensagem da graça. Deus é bom, mas você precisa provar, você precisa ver, você precisa experimentar. Amém? Diga, Deus é bom. E Deus é bom em todo o tempo. Então, para o mundo, já Deus for perguntar lá para os colegas dele do mundo, e aí, o que você acha de Deus? Ah, Deus é um velho enjoado lá com a bengala querendo bater em todo mundo, não vê a hora, tá vendo os trovões? Minha esposa sempre que ela dá trovões grandes, ela diz, quando eu era pequena, minha avó falava que era Deus irado, né? Deus bravo com o mundo. Quem ouviu isso também? Aí você ficou com medo de Deus, porque uma crença errada produz comportamento errado. Os irmãos estão comigo? Estão entendendo? Então, irmãos, você perguntar já Deus para os seus amigos, o que eles vão pensar? Deus é isso, Deus é aquilo. Irmãos, o mundo tudo bem, mas nós aqui, nós precisamos ter clareza de quem Deus é. E a primeira coisa que você tem que saber é que Deus é bom com você. Deus é bom o tempo todo. Você não pode ter uma crença errada sobre o seu pai. Você não pode. Você tem que ter a crença correta. Amém? Em Jó capítulo 1, eu peguei duas versões. A primeira versão normal, Natan, a versão normal, a primeira, essa aqui. Eu já li aqui outras vezes para os irmãos, porque eu quero dizer, eu quero falar das promessas de Deus para mim e para a sua vida. Isso, gostei, NVI. Porque, olha o que está escrito na Bíblia, livro de Jó, presta atenção. O que está escrito? Alguém está falando aqui, acaso tu está falando com Deus? Esse ser aqui, essa pessoa aqui está falando para Deus, acerca de Jó.
Diz assim, porque Deus falou para essa pessoa: você viu o meu servo Jó? Fiel, temente a Deus, desvia do mal. Aí essa pessoa retruca e fala: acaso tu não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele, de tudo que ele possui? Quem sabe quem falou essas palavras? O diabo. O diabo fala na Bíblia. Escandaliza não, irmãos. Tô falando, a Bíblia é a palavra de Deus, mas muitas vezes tem o diabo falando na Bíblia. A Bíblia não deixa de ser verdade por isso. O diabo falou várias vezes na Bíblia. Quando você, primeiro capítulo da Bíblia, os primeiros capítulos, você vai encontrar o diabo falando na Bíblia. Palavras do diabo na Bíblia. Diz assim: come. Mentira dele. Ele sabe, se você comer, seus olhos serão abertos. O diabo falando. E agora aqui o incrível é o diabo falando para Deus acerca de Jó. Porque Deus, sabe, Deus meio que se gabando do seu servo, diz: você viu, Satanás, o meu servo Jó, fiel, temente, desvia do mal, você viu, esse é o meu servo. Aí o diabo diz assim: também, bem a cara do diabo, né? Também tu puseste, acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele? Irmãos, está falando de alguém antes da cruz. Imagina você. Você não tem só uma cerca, você tem o sangue. Você é guardado pelo sangue. Agora o que é impressionante, que o diabo reconheceu. O diabo viu. Talvez você não veja. Talvez você nem pare para observar, mas tem uma cerca ao seu redor. O diabo viu. A Bíblia diz que tem cerca, tem anjo. Anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os tem meus livros. Olha o que tem ao seu redor, irmãos. Então sempre que você for orar e se relacionar com Deus, você tem que pensar: a verdade é essa na minha vida. O diabo viu, disse, mas também ficou endemoniado aqui, né? Quando ele falou: o Senhor colocou uma cerca em volta dele. Foi só dele? Da casa dele, de tudo que ele possui. Tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Deixa eu falar, existe bênção de Deus sobre a sua vida. O diabo viu isso. O diabo viu isso e ele falou: olha, também é o que você fez com ele. Fala para o seu vizinho: olha o que Deus fez com você. Fala assim: também? Olha o que Deus fez com você. Te abençoou, colocou uma proteção ao seu redor. Deus colocou uma proteção ao nosso redor. Aquelas imagens dos carros, Natan. Comecinho de janeiro, a Natan tem uma irmã que é parte de pai. Ela mora em Pernambuco, já veio 2 vezes no ano passado. A outra imagem. Ela aqui, nós oramos lá no sítio por ela, não é cristã ainda, nós oramos pela vida dela. Ela veio lá para lá. E ela estava indo, chegando no aeroporto de Recife, pegou o carro deles, Claudino. Ela pegou o carro e foi dirigindo para a casa dela. Olha, irmãos, tombou o carro por muitos, né? É um despenhadeiro aí, né? Só sofreu arranhões, né? Foi isso? Quase nada. Comecinho de janeiro. O pastor Evandro vem com o Diego 130 por hora na Dutra. De repente eles decidiram diminuir a velocidade, estava só 70. Pastor Evandro é bem calmo, ele anda bem tranquilo assim, vocês sabem, todo mundo conhece. A moto estoura o pneu na Dutra, irmãos. Estourou o pneu na Dutra. Só arranhões. Em seguida o Ailton. Vinha aonde, Ailton? Na Dutra também. Que dia de janeiro? Dia 3 também? Pouco depois, pouco para cá, né? O que aconteceu? Caiu, tombou, rodou a moto. Aconteceu nada, tá aí, ó, irmão, contando a história. Dia 2, uma cerca. Fala aí para ele, José. Também, fala para ele, também. Põe a mão no ombro dele, fala: também, Ailton. Põe a mão no ombro dele. Diga: irmão, fala assim: tem uma cerca te protegendo aí.
Aleluia. Próximo carro. Alguns dias depois, esse ano, semana passada, uns 10 dias atrás. Olha aí. Filho do Claudionor, indo para o Rio de Janeiro com a mãe, com o padrasto e com os irmãos. O carro tombou e virou várias vezes na rodovia, irmãos. Sabe o que aconteceu? Arranhões. Pequenos arranhões. Não? Só uma dor no ombro. Nada. Livramento. Uma cerca. 2 de janeiro desse ano, eu desci para a praia, cheguei lá à noite. No outro dia cedinho, eu fui no mercado com a minha esposa, com a Aline também, o Rafa. Fomos lá, fizemos compra, passei no depósito, comprei o material, vim, deixei eles em casa. Aí esquecemos o controle da TV. Fui na rua principal comprar o controle. Fui uma vez, aí levei o controle, ele falou: se não der certo, pega o outro. Aí fui outra vez, eu, o Rafa e o Lucas. Segunda vez eu falei assim: ó, se não der certo, eu vou trocar por um cabo HDMI. Não, tudo bem, pode. Aí fui embora, não deu certo. Chegou o material, falei: Rafa, você fica aí com o Lucas, põe o material para dentro que eu vou lá trocar esse negócio. Eu estou indo uma rua antes da principal. Eu passei com o carro meio atravessado, porque tem uma baixadinha de um lado e do outro da rua. Aí eu virei o carro aqui, passei que ele arrasta, né, a parte traseira lá. Aí quando eu olho para o lado esquerdo, na segundo portão, um rapaz no portão, um carteiro com a moto e 2 carinhas encostados com outra moto. Inevitável, passei, olhei e achei estranho. Falei: aí fui embora. Sei lá, nem sei o que pensei na hora, não sei. Aí no outro lado na rua, aí eu viro o carro novamente. Aí curiosidade matou o gato. Eu falei assim, é o meu testemunho que eu falei aqui. Eu falei assim: deixa eu olhar. Eu tentei no retrovisor, mas ele estava bem atrás de mim. Eu falei assim: eu vou. Obrigado, Júnior. Eu falei: eu vou olhar. Olharei, me virarei para lá. E verei essa grande visão. Foi Moisés para ver a sarça ardente. Aí quando eu vi, irmão, que eu olhei assim, eu só vi o cara puxar a arma, irmão. Mas puxou e já atirou em mim. Pá! Saí dali, deu uma arrancada. Meu Deus, que loucura é essa? Escutei o barulho e o estalo no carro. Que loucura é essa? Saí arrancado assim, para chegar na principal. Aí olhei, o que aconteceu? O cara vinha de moto atrás de mim. Peguei a rua direita e na hora: Senhor, o que eu faço? Eu vou para o posto policial. Aí quando eu virei à direita, eu vi os carros meio parando lá na frente. Eu digo: esse cara vai me alcançar ali e vai me matar ali. Peguei a direita, peguei a esquerda, vi mais uma vez ele vinha querendo me matar mesmo. Aí eu peguei outra rua que eu nem sei, que eu ia sair perto da minha casa, mas eu não sabia. Na minha cabeça, irmãos, eu estava passando aquelas ruas de terra a 80 por hora, 100 por hora. E o cara atrás. Na última rua assim, que eu passei, eu não lembrei que era a rua que sai perto da minha casa. Aí quando eu estou indo, irmãos, eu vi a última vez o cara. E o pessoal na rua começou a gritar: para, porque eu estava acho que uns 100 por hora. As lombadas que eu passei voando por cima. Aí eu vi a última vez. Aí eu peguei a direita lá, não fui para casa. Aí escondi o carro, voltei, fui para a rua principal, olhei, vi ninguém, dei outras voltas por dentro, umas ruazinhas bem deserta. Fui, voltei, olhei de novo, não via ninguém, vim para casa, coloquei o carro lá na frente. E vim para casa, entrei, a Rose me viu amarela e as pernas tremendo. O que aconteceu? Aí eu falei: peraí, deixa eu... Aí eu contei para ela: mas aí acertou o carro? Eu digo: não sei, não parei para ver. Aí passou um tempo e tal, nós fomos, para encurtar a história. Aí o milagre. Depois, irmãos, pode ver do lado do motorista no meu carro. A bala pegou, meu carro estava assim, ele estava bem assim. Ele atirou assim, ó, pegou aqui, ó. A bala pegou na parte mais dura e saiu. Você vai ver lá, se for 1 centímetro para cima, atravessava e pegava minhas costas. 1 centímetro, quebrava o vidro e pegava minhas costas. 1 centímetro para baixo, atravessava a lataria e pegava minhas costas também. Aí foi que eu falei. Aí depois eu sentado lá e meu neto falou assim: vovô, mas por que aconteceu isso? Eu falei: é mesmo, né? Ano de portas abertas? 3º dia do ano? Não é possível.
Aí eu falei, filho, aí eu ensinei para ele sobre Daniel. Porque é um milagre se o rei tivesse dito assim, em cima, na hora de jogar Daniel na cova, dizer, não, vamos jogar não, livramento. Mas o milagre é maior quando você entra na cova e Deus fecha as bocas dos leões. Amém, irmãos? Então eu creio nisso, irmãos. Existe uma cerca. Sabe, o diabo disse, você colocou uma cerca. Você colocou uma cerca ao redor dele. Fala para o seu vizinho para ele sair daqui convicto. Diga, Deus colocou uma cerca. Eu ia contar domingo, só que minha mãe não sabia ainda. Aí eu preparei ela essa semana. Eu falei para ela, eu falei para a mãe, lá na praia tá uma violência, passei lá, o cara estava assaltando lá e atiraram, pegou o meu carro. Ela disse, meu Deus, é mesmo? Aí depois eu fui explicando, mas como é que foi? Aí eu falei, não mãe, foi assim e tal. Não contei do jeito que eu contei agora. Ela está sabendo, ai meu Deus, vê a pressão dela vê se está tudo ok. Amém, irmãos? Diga, tem uma cerca ao meu redor. Agora, Natan, põe na versão a mensagem. Ah, irmãos, olha o que diz a seu respeito na versão a mensagem. O Eterno disse a Satanás, você notou meu servo Jó? Não, o Eterno, isso, Deus diz, você notou meu servo Jó? Não há ninguém como ele, honesto, leal à sua palavra, totalmente consagrado a Deus e que odeia a maldade. O 10, Natan. Aí, é o 9, né, isso aí? Aí Satanás retrucou e disse, então, o senhor acha que Jó é assim por pura bondade de coração? Ora, ninguém é tão bom assim. Cara de Satanás, né? O Senhor o mima como se fosse uma criança. Versão a mensagem é poderosa. Fala para alguém, é assim que o Pai te trata. Ele te mima. Ele mima. Que versão poderosa. Ele te mima como se fosse uma criança. Cuida de tudo para que nada de mal aconteça a ele. E quem disse isso, irmão? Satanás. Ele sabe o que Deus faz para você. Ele sabe que você é filho. Ele sabe que você é muito amado. Vamos estar comigo? Aconteça de mal a ele, sua família, sua riqueza, e ainda abençoa tudo que ele faz. Desse modo, quem não seria fiel? É astuto, né? Cabra safado esse diabo, né? Lá, você sabe que lá no Nordeste os louvores são assim, sabia, Rafa? Tinha uma igrejinha que cantava assim, falando de Judas, né? Cabra safado, cabra safado. O Nordeste é assim, né, Zé? Ele traiu Jesus, ele é cabra safado. Tem nada a ver com a mensagem, mas... Aleluia, mas o diabo é assim mesmo, amém, irmãos? Aleluia. Essas palavras foram ditas pelo próprio diabo. Ele reconheceu a bondade de Deus sobre o seu filho. Então não é justo, irmão, que você não reconheça que isso é uma verdade na sua vida. Porque o teu inimigo, o chifrudão lá, o capetão, o rabudo, né? Ele sabe. Ele sabe quem é você. Ele sabe a sua identidade. Ele sabe de quem você é filho. Ele sabe. Desculpa o exagero aí da linguagem, mas o diabo é mais que isso, viu? Aleluia. Só que Jó, ele viveu tudo isso antes da cruz. E você, irmão, está depois da cruz. Seus pecados foram lavados, perdoados. Imagino que nós que estamos depois da cruz. Outra coisa foi esse versículo que Deus falou muito comigo. Daqui a pouco eu falo. Natan, eu coloquei mais um versículo que eu acho que eu não passei para você. Que eu estava meditando, Deus falou muito comigo. Porque você é tão amado, irmãos. Você é tão filho. Que a Bíblia diz assim, 1 Pedro 5 e 7. Se não passei para você, passei depois, né? O que a palavra diz para você? Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê?
porque Ele cuida de vocês. Irmãos, talvez você vá ouvir palavra por aí que não é bem assim. Porque Deus cuida, mas você merece? Você está fazendo por onde? Eu nunca esqueço daquele jogador lá que estava muito bem no futebol. Aí alguém falou: rapaz, todo jogo você está fazendo um gol, você... profissional. Foi verdade, não é historinha não. Ele falou assim: qual o segredo? Ele disse: acho que as minhas orações estão em dia. Porque ele achou que estava merecendo aquilo. Ele achou que estava merecendo. Você não recebe porque você merece, é porque você é filho. Eu vou dizer para você: os meus filhos não merecem não, mas eu sempre abençoo eles. Meus filhos já pisaram na bola comigo, mas eu, Evelyn, Aline, cadê a Aline? Tá aí? Pisaram na bola comigo. Mas são meus, eu abençoo porque são minhas filhas, meus filhos. Deus te abençoa não é porque você merece não, irmão. Você não tem saldo positivo com Deus na sua conta pessoal. O seu saldo está positivo por causa do sangue do Filho dele, que está sobre a sua vida. É por isso que quando você ora em nome de Jesus. Aí você aceita, na hora que você chega. Então essa palavra está dizendo: leve para Ele as suas ansiedades. Por quê? Porque Ele cuida de você. Irmãos, eu fico pensando quantas vezes nós ficamos com ansiedades, com crise, com problemas, mas nós ficamos só para nós. Nós ficamos só para a gente não leva. A gente conta para os irmãos: ô irmão, contra, né? Aí você não sabe, rapaz, tem uma luta, né? Tal. Então você, irmão, que já sabe, você tem que falar para esse irmão: ó, irmão, 1 Pedro 5:7. Leva para Ele as suas ansiedades, os seus problemas, porque Ele tem cuidado de você. Ele cuida de você. Amém? Então os seus problemas não são mais problemas seus, são problemas de Deus. Irmãos, estão comigo? Vamos fazer uma declaração, diga: os meus problemas não são mais meus, são problemas de Deus, são problemas do meu Pai. Aí, esse versículo que me causou toda essa palavra aqui, foi esse em Salmos 97, verso 5. Porque isso aqui eu ouvi o pastor Naô lendo esse versículo e caiu assim como uma bomba no meu coração. Os montes se derretem como cera diante do Senhor. Tem montes na sua vida, tem dificuldade que você está atravessando, problemas, luta, que para você é uma montanha. Mas diante do Senhor, irmãos, se derrete como cera. Se derrete como cera. Por isso, leve a Ele as suas ansiedades. Eu queria, irmão, você pegasse essas palavras, você decidisse: olha, esse ano eu vou viver isso, eu vou praticar isso. Eu vou levar tudo. Irmãos, eu falo de tudo para Jesus. Toda dificuldade, tudo eu vou falando. Ah, pastor, e como é que você faz? Oh, meu Senhor, o tanque está quase vazio, eu tenho que abastecer. Não, eu falo: Jesus, ó, o tanque está baixo, Senhor, preciso de provisão. O que mais você precisaria? Cada um tem a sua realidade, a sua necessidade. Os irmãos estão entendendo? Eu queria que você aprendesse, porque Ele é seu amigo, o Espírito Santo é seu amigo. Ele te ajuda nas suas fraquezas. Aí nós temos um problema aqui, porque nós achamos que se você não está bem, Deus não vai te responder. Mas o Deus dos montes é o Deus do vale. É o Deus, Ele é do seu Pai quando está tudo bem, você está lá em cima, e quando você está lá embaixo, Ele continua sendo seu Pai. Os irmãos estão comigo? Aleluia. Os montes se derretem diante dEle. Diga: nenhuma montanha vai resistir diante de mim. Aleluia. Diga: elas vão se derreter como cera diante do meu Pai. Então aquilo que é uma montanha na sua vida, irmão, não é nada diante do seu Pai. Se derrete. Amém? Aí eu peguei mais umas referências. Porque alguém pode dizer assim: ah, mas é só bênção. Porque é evangelho. O evangelho é boas notícias, boas novas. Amém? Qual a boa nova que Isaías falou? Só ele
profetizando sobre Jesus, ele me ungiu para anunciar, dar vista aos cegos, anunciar a libertação dos cativos. Notícia boa, evangelho é isso. Evangelho é isso. E quando você erra, o pai te corrige. E ele sabe como corrigir. Nunca é quebrando as pernas do filho. Pai saudável não quebra a perna do filho. Meu pai dizia que nunca tomou a surra do meu avô. E ele respeitava muito o meu avô. E ele falou que o meu avô falou um dia para ele: ó, no dia que você me desobedecer, eu vou te dar uma surra de estaca. Acho que ele ouviu isso do pai dele, né? É para matar, irmão. Pai saudável não faz um negócio desse. Pai saudável não corrige o filho. Mas o seu filhinho, 2, 3 anos, querendo colocar o dedo na tomada. Aí o pai saudável pega o dedo: tá, quer saber? Vem aqui. Pra você entender por que eu estou falando você não colocar o dedo. Enfia o dedo do menino na tomada. Pai saudável faz um negócio desse? Não, ele corrige de outra forma. Então, se você persiste no erro, o pai vai te corrigir. Ele tem um meio de te corrigir. Mas nunca é quebrando suas pernas, nunca é te dando uma doença, um acidente. Amém? Embora coisas ruins podem acontecer. Mas mesmo assim, você é tão abençoado que as coisas ruins cooperam para o seu bem. Eu já vou terminar. Preciso de 5 minutinhos, amém, irmãos? Vamos lá, próxima referência em 1 Coríntios, 2 Coríntios 2, 1 e 20. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Olha o que está escrito aqui. E vamos ver o que significa esse versículo. Pois em Cristo, os irmãos estão comigo? Então vamos ler comigo. Diga: pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus é sim. Quantas vezes a gente passa por isso e a gente não dá muita ligância, como dizia, né? Não se importa muito. Mas o que está escrito, Paulo está dizendo: olha, pois em Cristo, cada uma das promessas que Deus fez é sim para você. Tem promessa? Então é sim para você. Deus não diz não para você, é sim. Se é uma promessa de Deus, por essa razão, por meio dele dizemos amém para a glória de Deus. O que aleluia. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo o seguinte: ó, tudo que Deus prometeu para você, ele já assinou embaixo. É seu, é para você, é sua. Tome posse da bênção. É para você. Os irmãos estão comigo? Para terminar, aleluia, eu quero ler um versículo. Eu gostaria que o irmão já ficasse de pé para a gente orar, porque a oração vai ter um objetivo, né? Vai ter um objetivo, um sentido aqui. Eu quero orar com você com um propósito, amém? Ó, porque as pessoas acham, se irmãos quiser apagar, já diminuir a luz aí, pode, os irmãos quiserem, pode vir. Eu nem falei com os irmãos sobre um louvor, né? Qual que seria? Já tem o Wellington, louvor para, tá? Amém. Glória a Deus. Vou desligar esse ventilador aqui, ele tá. Irmãos, presta atenção. Por que em muitos lugares as pessoas pregam palavras assustadoras sobre Deus, aterrorizantes sobre Deus, e levam imagem de Deus, uma imagem errada? Por que as pessoas fazem isso, irmãos? Porque eles acham que isso vai produzir arrependimento. Você chega em alguém e fala: cuidado, você vai para o inferno. E como que é o inferno? É um negócio quente, mais quente do que em janeiro aqui, aqueles dias lá de mais quente. O cara é mesmo, então eu não quero ir para o inferno não. Eu quero ser crente, né? Eu quero fugir do inferno. Então, as pessoas acham que isso vai produzir mudança de vida nas pessoas. E quando você fala muito do amor de Deus, da graça de Deus, irmãos, acredite, não tem outro evangelho. Esse é o único evangelho. Não é porque eu falei, é porque a Bíblia fala, Paulo falou. Pastor, e quando alguém vem e mistura, é porque ele está pegando versículo lá do Antigo Testamento. Amém? Está pegando do Antigo Testamento e trazendo para você hoje. Mas o evangelho da graça de Deus não é assim. E esse versículo diz o que faz nos arrepender. Ele diz o que causa arrependimento em nós, mudança do nosso, porque arrependimento é mudança de vida.
Arrependimento não é assim, estou arrependido, chorando, depois sua vida continua do mesmo jeito. Não. A palavra arrependimento é do grego chamado metanoia. É mudança de mente, mudança de atitude, mudança de mentalidade. Aí Paulo diz aqui em Romanos: ou será que você despreza as riquezas da bondade de Deus? Da bondade, da tolerância, da paciência dele, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Então se você chega, vai pregar para uma pessoa e você fala assim: Tiago, olha, Deus é duro, rapaz, ai do que cair na minha mão. Como é que é aquele versículo? Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Aí o Tiago: meu Deus, eu não quero não cair na mão do Deus vivo. Ele até tenta servir esse Deus, só quando ele vai se relacionar com Deus, ele vai orar, ele ora até: oh Deus terrível, terrível coisa é cair nas tuas mãos, eu venho te adorar, ó Deus terrível. Pessoal, não dá liga, você não tem fé para receber oração, para receber resposta da sua oração, porque você acha que Deus é um Deus que está com a demanda contra você, que está ali pegando no seu pé. Irmãos, Deus sabia que você não tinha condições sozinho. Ele mandou o Filho dele, depois deixou o Espírito dele para trabalhar na sua vida. Às vezes nós queremos mudar a vida do irmão, mas somos só instrumentos de Deus. Quem muda é o Espírito Santo. Irmãos, as coisas grandes que Deus vai fazer nesses dias é pelo mover do Espírito na sua vida. E pastor, e qual a minha parte? Permita, creia e permita, e ore todo dia: Senhor, traga o teu mover sobre a minha vida, traga o mover do teu Espírito sobre a minha vida. Então eu falo para o Tiago: terrível coisa cai na mão de Deus vivo, Tiago. Toma cuidado, você tem que vir para a igreja. Tiago: é mesmo, né? Eu acho que eu vou. Agora imagina, vamos mudar a mensagem. Tiago, você é tão amado, Deus te amou de tal maneira, Tiago, que deu o seu único filho para dar a vida por você. Aí você mostra para o Tiago quão grande o amor de Deus. Você mostra a parábola a história das 10 ovelhas, das 100 ovelhas, que ele largou tudo e foi buscar aquela que se perdeu. Filho pródigo que fez tudo errado, mas quando voltou para casa o pai o abraçou. Esse é Deus, esse é o coração de Deus, Tiago. Você é muito amado. Você é muito amado. Aí o Tiago fala: eu quero esse pai. E quando ele vai orar no outro dia, ele não diz Deus terrível, diz meu papai. Irmãos, quando eu vou orar, quando eu estou em intimidade com o Senhor, eu me sinto aquela ovelha lá, que eu falei um dia pro irmão aqui. Ele falou: pastor, eu te dou muito trabalho, né? O Rogério, né? Ele falou assim: pastor, eu te dou muito trabalho, né? Aí eu falei: se eu disser que é mentira, se eu disser que não dá, vai ser mentira. Ele me dá uns trabalhinhos de vez em quando. De vez em quando tem que tirar uns carrapichos. Ele olhou com a cara assim de amor: pastor, eu te dou tanto trabalho, né? Eu falei: só que é o seguinte, a gente estava num lugar, né, numa ministração, e eu falei: você... Aí ele falou: eu sou aquela ovelha perdida, né? A 100 ovelha, a 100ª ovelha. Eu falei: é verdade. Até hoje ele me dá trabalho. Brincadeira, Rogério, te amo. Aí ele falou assim, eu falei: mas aquela ovelha foi a única que sentiu. Eu trouxe ele assim para perto de mim, sentiu aqui o coração do pastor, que o pastor pegou no ombro e trouxe com amor. Então quando você vê Jesus dessa forma, querido, você se sente amado. E o amor de Deus, esse amor aí, é o que leva você a viver de uma forma próxima. Você acorda e você não tem crise. Você fala: será como vai ser hoje? Não, você fala: eu lembrei, o pastor ministrou, está na Bíblia, eu sou muito amado. Amanhã a sua oração deve ser essa de manhã. Você tem que orar a palavra. Quem ora a palavra já começa com a resposta. Pai, eu vi ontem. Você pega os versículos, eu mando para você. Pai, eu vi o que foi lido, que o próprio Satanás reconheceu que o Senhor mimava o seu filho. O Senhor nos mima. Pai, eu reconheço que o Senhor colocou uma cerca ao meu redor, uma proteção ao meu redor.
Ah, Pai, eu creio que eu sou muito amado. Aí você levanta e vai trabalhar. Irmãos, toda hora que vem uma flecha do diabo, uma seta do inferno, você diz: eu sou amado, e eu levo a Ele todas as minhas ansiedades, porque Ele tem cuidado de mim. Eu estou te ensinando a orar o Evangelho. Ah, pastor, e para os ímpios? Não, os ímpios não é assim. Isso é para quem tem aliança com o Senhor. Ah, pastor, e se eu pecar durante o dia, você dá uma pisada na bola? Se você pecar e ficar ruim, mal assim, é porque você é filho. Se você for conversar com um porco que sai, você deu um banho no seu porco lá, maravilhoso, colocou perfume, aí você está andando, passeando com ele. Tem gente que passeia com porco, irmão, cria porco dentro de casa. Aí você vai passear com o seu porco, ele choveu, ele vê um poço de lama, corre, se esfrega lá e se lambuza. E você for conversar com ele: mas porquinho, se ele pudesse falar isso: é tão bom lama. Sabe, você agora é ovelha, você não tem prazer no pecado, você não é um porco para ter prazer na lama. O pecado te dá alergia, te deixa você assim em crise. Ah, eu não queria ver assim. Aí você vai e você fala, aí você lembra da palavra: se pecar, se porventura, você tem um advogado. Ah, eu já tomo posse do perdão. Você só vai tomar posse, mas não vou pedir perdão. Se você quiser pedir, pode pedir. É porque assim, eu coloquei essa água aqui para você, Tiago, tá? Aí você de repente deu sede, você não precisa vir: oh, pastor, posso? Não precisa, você só peça aqui: oh, tomo posse aqui dessa água, porque o perdão já está disponível para você. Você só toma posse. Aí não fica fácil, e as pessoas vão querer viver. Não, quem quer viver lá, ele nem quer água, ele nem quer ser limpo, ele não quer o sangue, ele não quer tomar posse do perdão, ele não quer nada, porque ele não tem aliança, o Espírito não está nele. Então, irmãos, hoje as igrejas, tem muita gente que está na igreja, mas não nasceram de novo. Quem nasceu de novo não se acostuma mais no pecado. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem teve a experiência, não dá para ver em outro lugar. Ele quer a presença, ele quer Jesus, ele quer Deus. Não estão entendendo? Então eu gostaria que você levantasse sua mão, uma mão pelo menos aí, ou duas, e você dissesse assim: Senhor, hoje eu estou provando e vendo que o Senhor é bom. Aleluia. Diga: hoje eu estou tomando posse de que todas as promessas do Senhor para mim já tem o sim, já tem o amém. Eu posso viver essas promessas. Aleluias. Diga: Senhor, eu estou ciente, eu estou muito ciente de que o Senhor é bom e que o Senhor cuida de mim. E o Senhor disse que eu posso levar as minhas ansiedades e lançar sobre Ti, porque o Senhor tem cuidado de mim. Diga: Senhor, hoje eu entendi que é o saber, que é quando eu sei, quando eu tenho consciência da Sua bondade, é exatamente isso que vai produzir em mim arrependimento. É saber que eu sou amado. Aleluias. Amém, queridos? Aleluia. Aleluias. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Jesus estava pregando e ele leva a mensagem. Ele começa a pregar a mensagem do reino. E Jesus diz: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Evangelho, irmãos, é alívio, é cura na alma, é perdão, é refrigério. Jesus disse: vinde, os que estão cansados, sobrecarregados. Então, se você entende errado, você vai querer viver servindo a Deus cansado. Você quer viver na lei, porque a lei
é o que o homem precisa fazer para chegar a Deus. A graça é Deus enviando o seu Filho para alcançar o homem. Essa é a graça de Deus. Então viva no refrigério, viva no descanso do Senhor. Confie no Senhor. Trabalhe, lute, mas pare de confiar na força do seu braço. Comece a declarar a palavra, comece a confessar a palavra na sua vida, na sua família. Comece a declarar o que você ouviu hoje aqui. Esse é um bom começo. Comece a declarar: eu sou cercado. Eu sou cercado. O próprio diabo pregou isso para Deus. Também tu cercaste. O Senhor me cercou. O Senhor colocou algo sobre mim. O Senhor me abençoou. Eu e a minha casa somos abençoados. Irmão, você não pode ter dúvida disso. Não fala outra coisa. Não fala outra coisa da sua esposa, do seu esposo também. Meu esposo é isso, meu esposo é aquilo. Não. Meu esposo é um homem de Deus, é transformado. Ele ainda tem ainda umas lascas ainda que precisa ser lapidado, mas continua dizendo: ele é um homem de Deus, ele é transformado. Ele é transformado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Domingo será a ceia. E domingo será um dia de cura. Eu vou ministrar a palavra inteira sobre cura. E na hora da ceia pessoas vão ser curadas aqui, em nome de Jesus. Pessoas serão curadas. Vai sumir problema, vai sumir dores, vai sumir caroço, vai sumir enfermidade na alma. Irmãos, tem uma onda terrível. Uma coisa que eu estava falando com minha esposa hoje, uma onda terrível de pessoas deprimidas, crentes. É uma coisa que tem, sabe, assim, uma coisa assim que está se tornando comum. Então é uma doença na alma. E Deus vai curar aqui domingo, em nome de Jesus, muitas vezes. Você conhece alguém enfermo, doente, com depressão? Traga domingo, amém? Deixa eu abençoar a sua vida, levante sua mão. Estamos terminando, Pai, em nome de Jesus. Terminamos esse culto, te agradecemos. Obrigado, Senhor, obrigado por cada momento. Obrigado por cada mover do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por cada palavra. Obrigado por cada coração aberto para receber a Sua palavra. Oh, Senhor, que essa palavra fique firmada no coração e que Teus filhos vivam experiências poderosas com o Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Abençoe alguém antes de ir embora.